Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos hoje para mais um Cenários 2022 e hoje vamos conversar sobre o setor de varejo, com duas lendas do setor de varejo no planeta, Andy Kawamoto, agora o outro vai ser só Carlos, que eu não vou pronunciar isso nem por nada, Kamalakian. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu quero fazer, que é uma pergunta que muita gente está se fazendo, e provavelmente vocês já escutaram isso em algum lugar, alguém questionando vocês. O que está acontecendo com Magazine Luiza e com Via Varejo? Magazine Luiza está caindo no ano algo próximo de 76% e Via Varejo algo próximo de 67%. O que ocorre? Vamos lá, Andy? Quer começar? Vamos lá? Olha, Cabral, acho que é um composto aí de um cenário. Primeiro, se a gente olhar, né, o próprio setor de e-commerce, né, a gente tem talvez um dos setores mais concorridos aí da B3. Né? Enquanto uma Shopee da vida não precisa, né, de rentabilidade na operação de varejo, que ela consegue queimar caixa à vontade por conta da operação de games dela, ganhar mercado à vontade. O e-commerce, se a gente parar para pensar, ele representa aí 15%, 20% do potencial do total do varejo, na verdade, né? E ter players, né, que vão queimar caixa, que vão, né, aumentar por conta disso custo de aquisição de cliente, né, reduzir margens, disputar cada vez mais de maneira feroz, né, o consumidor. Você ter operações sustentáveis nesse cenário fica muito difícil, né? Vendo aí um Mercado Livre crescendo cada vez mais, investindo no físico, né? Que o Mercado Livre tem feito é investir em pequenos hubs logísticos, em lugares que tem uma demanda muito grande, né? Ele trabalha bem essa inteligência de consumo e consegue desenvolver esses hubs de maneira bem assertiva, fazendo com que a entrega seja muito rápida, que é um super diferencial competitivo, né? Enquanto Magazine Luiza e Via Varejo, essa última que ainda não tem uma operação, né, tão eficiente, elas sempre tradearam aí com um certo prêmio, né, por conta de um crescimento que estava super, hiper tranquilo, e à medida que você vê o teu potencial consumidor mais endividado, né, num cenário aí de juros aumentando, de inflação, a tendência é de que ou esse crescimento ele reduza, né, ou as margens fiquem pressionadas, e entrando um concorrente aí como o Shopee, por exemplo, e a própria pandemia, ela fez com que toda a operação ela tivesse que se ajustar, né, para o e-commerce. Então a gente teve uma enxurrada também do pequeno e do médio disputando esse share aí digital, né? Então acho que agora o mercado deve ajustar um pouco mais, né, esse prêmio aí de crescimento para essas companhias, e o grande X da questão é saber quem que vai conseguir crescer e ganhar mercado nesse cenário, né, com margens boas, com mix bom, né, sem aumentar o teu custo de aquisição para continuar crescendo. Fechou, Carlos. E Carlos, eu só quero um complemento em relação à resposta dele, o seguinte: quando a Amazon entrou no Brasil, Magalu também sofreu demais. Será que quando a Shopee está entrando, não está exagerando nesse desconto da Magalu? Só para complementar a pergunta. Eu acho que não está exagerando, primeiro porque a gente viu a Shopee lá fora levantando muito capital em dólar, então ela tem muito poder de fogo para utilizar aqui no Brasil, coisa que, primeiro, a Via Varejo não tem balanço para entrar nesse jogo de continuar pagando múltiplos
paralelo com a Amazon. Ela demorou, teve até um estudo aí que ela demorou 10% para ganhar uma participação de mercado relevante. A Shopee já estão falando que em um ano ela já vai bater essa participação de mercado. Então, assim, o pessoal está se perguntando, faz sentido a gente pagar na Magalu um prêmio, sendo que talvez esse crescimento não vai se perpetuar ou não vai ser tão fácil daqui para frente? E aí acho que é isso que meio que aconteceu no preço da ação aí. Aí eu te faço uma pergunta, Calil. Pode acontecer com a Shopee o que aconteceu com a Enjoei no começo? O quê? Tem produto ali dentro que é pesado eu falar a palavra falsificado, mas a relação preço-marca não bate. Perfeito. Se você for ver ali, poxa, você vê às vezes uns relógios, camisas com marcas conhecidas, R$15. Então, a chance, eu não quero afirmar para evitar algum processo, mas a chance de ser produto falsificado é muito grande. A Enjoei sofreu muito com isso no começo, de falar que tinha Rolex falsificado, que tinha roupa falsificado. O quanto a Shopee pode sofrer com isso? De reguladores, de CVM, etc., pelo papo, ok, você está vendendo barato, mas é você que está com a cara dando a tapa. Não é o cara que está atrás. O cara atrás só está usando a tua estrutura. Então, quanto eles podem ter esse problema? De fato, antes de eu comentar esse problema, até me lembrei agora que você comentou, o que também está tendo tá tendo um lobby, né? Porque hoje você sabe que quando você importa uma coisa via Shopee, você tem aquele shield de $50 que você não paga imposto. E aí você sabe que rola algumas coisas lá que o pessoal acaba mudando o valor para não pagar imposto. Mas está tendo um lobby das varejistas brasileiras para acabar com isso, e isso também pode impactar a Shopee no curto prazo, tá? Mas, voltando para a sua pergunta, ela vai sofrer a mesma pressão que a Enjoei sofreu. O que difere é que ela não é listada no Brasil e não é regulamentada aqui, né? Então, assim, ela tem menos exposição a isso. O que vai dizer isso são os consumidores, né? O que aconteceu muito na Enjoei é que você teve alguns influencers que entraram nessa briga e acabaram denunciando, e aí ganhou mais força o caso, mas não gerou nenhum passivo relevante para a empresa até hoje. Então, é difícil você imaginar que o mesmo vai acontecer com a Shopee daqui para frente. Ok, Andy? E tem um outro ponto também, é que até essa regulação, né, desmembrar a operação, etc., Eu lembro que o próprio Mercado Livre, ele sofreu isso no começo, né? Mas, de fato, ganhou share, né? E você convencer o consumidor, né, que está, nesse caso, utilizando o preço como um decisor, né, para um fator de não compra, eu não sei se, na prática, isso impacta mesmo para ele. Né? Dificilmente uma parcela, acho que bem reduzida do share da taxa de conversão ali vai levantar essa bola na hora de pensar no motivo de não compra. Então, assim, complementando tudo isso que o Calil colocou, na prática eu acho difícil disso se concretizar em uma ação, né, ou em uma barreira de entrada mais eficiente, assim. Vou fazer uma pergunta para vocês, que a pergunta vocês também devem perceber a mesma coisa no dia a dia. Eu, sábado, me desloquei dentro de São Paulo, numa região de aproximadamente 15 quilômetros, e numa sequência somente indo. Eu não fiquei indo, voltando. Era uma rua, peguei uma rua, numa sequência grande de ida. E nessa sequência, eu consegui encontrar com 3 vans do Mercado Livre. E pelo desenho que eu estava, não era a mesma. Não era do tipo, encontrou e esbarrou com a mesma, não. Pelo fato de ninguém ter me ultrapassado, nenhuma delas, eu encontrei 3 vans do Mercado Livre, literalmente. A pergunta que eu faço, de bem assim, não conhecedor do Mercado Livre como seu operacional, essa logística de entrega muito rápida, de toda hora eu ver uma van na rua do Mercado Livre. Eu chego em casa, tem a van ou aquela Fiorino, que é o menorzinho. Isso
está conseguindo ser rentável para o Mercado Livre ou ela está querendo se posicionar, mesmo sabendo que ela pode estar perdendo dinheiro nesse momento, se posicionar para todo mundo falar, viu, o Mercado Livre entrega rápido, e ela acabar tomando esse mercado? Como é que vocês estão enxergando isso? Eu não, num primeiro momento, não é tão rentável quanto você imagina, e eu acompanho o Sequoia também, até o discurso deles não dá para eu entrar em guerra no capital, que o preço aqui é muito competitivo e eu vou acabar perdendo dinheiro. O que acontece é que o Mercado Livre ele tem muito volume, então ele acaba netando esse efeito com o que ele põe de volume para rodar, né? Então, da maneira que a gente enxerga aqui, né? Uma vez que você tem uma compra definida, você tem uma taxa de utilização ali do que você vai pôr na van, no caminhão, enfim, que quanto mais você colocar lá dentro, o seu custo está dado. Então, você tem que rentabilizar isso de um jeito. Obviamente que nem todas as corridas vão ser rentáveis, mas não é isso que eles estão focando, né? Obviamente que você tem a maioria ali das coisas que eles já estão entregando em até 48 horas. Isso tem aumentado muito a conversão das pessoas que acabam comprando lá e até de vendedor que prefere vender no Mercado Livre porque o giro é muito maior. Então, é muito mais um efeito de melhorar a experiência do comprador e do vendedor que, eventualmente, vai netar esse efeito ou vai diminuir a queima de caixa que ele está tendo em todo esse esforço aí. Entende? E só complementando, não, concordo total com o Calil, quanto maior, né, o valor agregado da carga, mais fácil ele neta isso também. Eu fiz uma experiência, eu comprei uma geladeira via Mercado Livre, chegou em menos de 24 horas. É impressionante, assim, a marca que deixa da experiência da compra, ela é muito positiva, né? E o tempo de entrega é um fator de não compra no e-commerce, né? E aí o pessoal fala também sobre Amazon, etc. Tal. Esse é um dos motivos que a Amazon talvez ela também não esteja tão empenhada em focar tanto no mercado nacional, né? Porque ela sabe que tem esse custo, um custo alto. Talvez ela não esteja pensando em se posicionar dessa forma aqui, porque ela sabe do custo que tem e de como o Mercado Livre está disposto, né, a continuar trabalhando essa escala. E eu acredito que a operação do Mercado Livre, cada vez mais, ela tende a netar e talvez ela até fazer com que essa operação logística também seja rentável para ela. Hoje em dia é muito mais comum a gente ver carro do Mercado Livre do que do Correios, né? É impressionante, né? Só, você falou desse caminho que você fez, Cabral, numa via de mão única. Esses dias eu fiz aqui também, perto da região do Shopping Morumbi aqui, eu contei 2 hubs, 2 mini centros logísticos do Mercado Livre. Eu vi lá o caminhãozinho parado, tal, etc. Fui lá de xereta, assim, né, para conversar. Falar, não, isso aqui é um depósito do Mercado Livre. Então, eles adicionando esses depósitos, e agora tá barato para ele tomar esses espaços também, esse custo, né, tende a ficar cada vez menor, né? Porque o caminhão ele acaba fazendo um caminho muito mais inteligente, às vezes rodando um conjunto de bairros, né? Então o custo fica melhor e a logística, né, o caminho fica muito mais eficiente. Então isso no médio e longo prazo pode ajudar também a reduzir esse custo. Só um ponto interessante também que eu lembrei. Esse ano a Amazon passou a FedEx em número de pacotes transportados nos Estados Unidos. Então você vê que não é só uma estratégia do Mercado Livre, realmente faz sentido, né? Uma coisa que eu conto para todos, logo quando a Amazon chegou no Brasil, eu precisava comprar um livro. E aquele papo, né? 10 dias úteis, 8 dias úteis, 7 dias úteis, isso já estava no meu subconsciente. Aí a Amazon falou, eu comprei numa sexta, umas 5 da tarde. Tava lá, 2 dias úteis eu te entrego. Eu falei, como eu vou precisar pôr o livro para daqui a uns 10, 15 dias? Ok, chegar na terça, quarta, de boa total. Sábado de manhã, tava tranquilão lá em casa, eu não sei o que, interfona. Aí aquele papo, né? Quem é casado sabe disso. Só vai levantar para atender o interfone quem pediu a coisa. Pediu padaria? Não pedi padaria. Para você ter ideia, era umas 9, 10 da manhã.
Pediu padaria? Ah, não, eu não pedi não. Ah, então não é para mim. Ah, também não é para você. Aí rolou aquele papo, fui lá e atendi. Pô, era a Amazon, ou algum distribuidor da Amazon, me entregando o livro em menos de 24 horas num sábado. Porque eu sei que isso, eu conto para todo que isso me impressionou demais. Enquanto todo mundo falava em 10 dias úteis, 12 dias úteis, para um livro. Eu não estou falando da tua geladeira, Índia. Eu estou falando de um livro. Literalmente, o negócio de uma caixa desse tamaninho, eles me entregaram em menos de 24. Agora, uma outra pergunta. Eu sou velho. Como assim? Eu tenho 50 anos e tenho algumas manias de velho. Livro, geralmente eu compro porque um amigo encomendou, eu gosto do autor, então eu vou lá no online, compro e vida que segue. Agora, eu não consigo me imaginar comprando uma geladeira sem antes encostar nela, sem antes abrir a porta para olhar lá por dentro. Pode ser que até que eu compre no online, não estou dizendo que eu não irei comprar no online, mas eu não compro ela cegamente como eu compro um livro. Porque eu sei que aquele livro, o autor é bom, o livro é legal, vale a pena. Eles, o que algumas fazem? Colocam um parágrafo, um capítulo lá de grátis para eu dar uma olhada. Putz, essa é a linha que eu quero, eu vou lá e compro. O quanto esse público Cabraus da vida, como eu, ainda pode dar uma sobrevida para Magazine Luiza, para Ponto Frio, para Casas de Bahia, que é aquele que quer ver, literalmente. Ele não vai comprar de cara. E, ao mesmo tempo, como o Mercado Livre e a Amazon pode entrar num público desse, já que eles têm loja física para distribuição e não para eu ir visitar. Então, como resolver esse problema? Ou do tipo, Cabral, você é 0,5% da estatística, esquece, segue a vida. Vamos lá, Andy. Vamos lá. Eu penso da seguinte forma, Cabral. Eu acredito que é muito mais fácil o Mercado Livre criar uma experiência omnichannel, né, tendo o braço logístico e o e-commerce muito bem desenvolvido, do que o contrário, tá? De qualquer forma, o próprio produto em si, né? Eu fiz uma pesquisa recente indo em Casas Bahia e Ponto Frio. Se você vai na operação hoje, né, a própria venda que ela é efetuada na operação, por exemplo, dentro de um shopping, ela é incentivada a ser realizada de maneira digital, online, ali dentro. Por quê? O operador vai pagar menos custo de aluguel, de ocupação para o shopping, né? Porque a venda, teoricamente, ela foi feita no digital, além de levar o consumidor para a plataforma e para ter essa experiência. Tem produtos que eu acho que pode ser um pouco mais difícil, né? O próprio comportamento do brasileiro, ele tem isso, né? De ir lá, pegar, ver, experimentar, né? Sentir. Mas eu acredito que no médio e longo prazo aí, isso deva se consolidar cada vez mais. E eu acho que, assim, para alguns segmentos, por exemplo, vestuário, eu acho que isso pesa mais, isso é mais impactante. Agora, para outros segmentos, eu acredito que cada vez mais a gente vai ter, né, a comodidade falando um pouco mais alto. E também isso não te impede de olhar em qualquer operação, né, seja na Via Varejo, seja na Magazine Luiza, no físico, para ir conhecer o produto e depois fazer uma pesquisa online e comprar naquele que te der melhor vantagem competitiva, preço, parcelamento ou tempo de entrega. Fechou. Calil? Eu concordo em partes com o Andy, né? Acho que tem alguns pontos aí, né? Primeiro, acho que a parte da população que compra cega esses equipamentos vai perdurar, só que essa população ficou 2 anos em casa e acabou se digitalizando. O que acontece por ser um item caro, né, sensível a preço, o que vai acontecer é que talvez esses players mais digitais vão surfar uma onda de usar as lojas físicas só para o cara ir lá,
ter essa experiência e aí ele voltar para online e comparar preço, tá? Eu acho que não dá para ignorar que a gente ficou 2 anos em casa só olhando o celular e todo mundo, de uma forma ou de outra, acabou aprendendo a navegar por esse mundo. Acho que vai fazer sentido se ainda ter uma loja física para ter o primeiro contato com esse cliente que ainda resiste, mas, de novo, por ser um item de preço mais sensível ao bolso do consumidor, eu acho que é inegável que ele vai querer pesquisar online uma coisa que ele pode ter uma economia muito maior. E aí é outro ponto, né, que você comentou, quanto pode dar um fôlego. O problema é que a gente não sabe ainda, de fato, o quanto que a pandemia adiantou essas compras desses itens mais caros, como geladeira, fogão, nesses 2 anos, e que talvez não vai ser isso que vai mover o e-commerce daqui para frente, vão ser outras coisas. Então, acho que esse é um ponto que talvez também pesa um pouco quando o pessoal pensa de Magazine Luiza e Via Varejo. Tem só para complementar, Cabral, se eu não me engano, de 2020 para 2021, o público que mais cresceu proporcional em compras online foi 50+, né? Que mostra esse avanço, né, meio que obrigatório, né, dessa população, desses novos entrantes nesse mercado. Mas eu fiz o que o Calil falou. Eu fui lá, olhei, achei bonito, legal, gostei do modelo J. Aí cheguei em casa, aonde J é mais barato? J é mais barato na loja B. Então fui lá na loja B e comprei. Eu não comprei o J só olhando para o micro. Entendeu? Então isso eu assumo. E foi simplesmente um micro-ondas, nada além de um micro-ondas. Mas eu senti falta de ir lá olhar, ele existe legal mesmo, sabe? Pode ser coisa de 50+, não vou nem discutir isso. Mas eu senti falta tá, legal, gostei, então onde é que tem preço? Vou fazer uma pergunta para vocês. O setor de varejo, o 2020, sem dúvida, teve uma grande ajuda do auxílio emergencial, tá? Então, tivemos R$600 distribuído para 20, 30 milhões de pessoas. Depois isso reduziu, mas nós tivemos uma grande distribuição. E nós estamos começando agora no Natal. Provavelmente o governo acredita que semana que vem já consiga distribuir o complemento de novembro, porque ele já pagou novembro 200 e pouco, então mais 100 e alguma coisa. E a partir daí, ad eterno, R$400, né? Porque qual é a chance... já se passou a ver a medida que ia ser definitiva, mas qual é a chance numa campanha eleitoral ano que vem alguém falar, você vai matar R$400 em dezembro? Não, virou definitivo. O quanto isso pode ajudar a dar um respiro no setor de varejo para ano que vem? O quanto isso pode ajudar o setor em si ou não? A inflação já correu tanto esse número que o setor de varejo não vai ter uma discrepância assim a favor, uma coisa tão boa como teve em 20 com os R$600. De fato, isso aí vai dar um fôlego para o varejo, mas acho que vai ser mínimo, né? Acho que teve até um gráfico aí que a cesta de compras, né, a cesta básica de compras de alimento já subiu tanto que supera o salário mínimo, né? Então, de novo, a gente teve alguns momentos de pandemia, né, ali no primeiro momento, quando todo mundo recebeu a primeira parte do auxílio emergencial, ainda tinha-se dúvida de quanto iria durar e muita gente não tinha perdido o emprego e a inflação não estava batendo na porta. Ninguém fez economia e acabou gastando, e até por isso que o e-commerce e o varejo decolou naquele momento. Hoje, a realidade já é outra, né? Então, você está tendo uma inflação em materiais de construção, em alimentos, em qualquer canto da economia. Depende do que a gente está falando aqui de varejo, né? Se a gente for falar de vestuário, talvez esse é um setor que vai sofrer um pouco mais, né? Você vai querer comprar comida ou vai querer comprar roupa, né? Dado que você ficou 2 anos basicamente sem comprar roupa porque não teve evento. E aí você já adiantou muitas compras ali de ticket pesado maior durante a pandemia, que era o fogão, micro-ondas e tal.
Acho que a mentalidade das pessoas mudou um pouco agora, e não acho que deva acelerar tanto o e-commerce. Vai dar um fôlego, mas acho que fica difícil ainda para olhar para o ano que vem. Olhando para esse Natal, eu acho que até ele pode, né, ajudar um pouquinho, mas eu concordo com o Calil também, por mais outros motivos. Primeiro, se eu não me engano, eu não vou ter o dado aqui de cabeça, mas a tomada de crédito emergencial, né, via cheque especial, né, o rotativo, ele já está aumentando. Né? Então, o wallet share aí do brasileiro ele já está prejudicado porque ele está muito endividado. Né? E como o Calil falou, 2020, 2021, ele fez as compras de ticket médio pesado, né? Tá pagando, vai continuar pagando, de repente, aí mais um ano e meio, né? E a renda dele tá assim, comprometida. Por quê? A gente também tá vendo uma política que, por hora, né, tende a contrair um pouco a atividade econômica. E, se eu não me engano, os serviços já veio um pouco abaixo do consenso, né? E, pô, isso é a maioria do PIB no Brasil. Então, a gente tem o brasileiro endividado, né? Conseguiu aproveitar bem o auxílio, né? Olhando dessa forma, olhando para casa, comprando, né, artigos para casa, eletrônicos, trocando a geladeira, o fogão, etc. Agora está comprometido com essas parcelas, está pagando, mas de uma maneira muito rápida, ele já está tomando, né, crédito no curto prazo, que é o mais caro que tem. Então, isso tem que ligar um alerta aí, né, porque isso é importante. Esse também é um motor das varejistas, né, pelas financeiras. Então, se começa a ter muita inadimplência, né, automaticamente você tem que liberar menos crédito via a própria financeira, isso já freia o teu consumo, né, ou incentivo a você consumir mais, ou aumentar a venda por CPF, enfim. Então, eu acho que a gente tem um cenário aí bem complexo, bem difícil. Não quer dizer que tenham operações que podem se beneficiar, mas, num geral, vai ser um ano bem complicado. Outro ponto também, aí, falando do varejista, né, se a gente pegar o pequeno e o médio, que é 70% aí do mercado, eles tomaram Pronamp, crédito via Pronamp, né, a uma taxa de juros que agora o cara está pagando uma parcela muito maior. Né, então, ele já tem um custo, né, maior por conta da inflação, então você tem margem menor, aí o crédito que você tomou, que você teve que queimar esse caixa porque demorou mais para a economia voltar, você está pagando mais caro agora, então é muito difícil a gente ver, né, uma aceleração aí de contratação, o cara investir primeiro para tentar reativar esse consumo. Eu acho que vai ser um ano todo mundo meio que se apertar, trabalhar com as margens um pouquinho reduzidas e esperar para ver se o endividamento do brasileiro começa a melhorar ou se os juros começam a respirar lá na frente para ele tomar crédito de novo ou para o consumo voltar e acelerar um pouquinho mais. Fechou. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem apanha não esquece, e quem bate esquece. E aí? Será que a vida vai ser aquela empresa que eu sempre vou ficar para Aqui tá falhando o áudio. Espera aí. O nosso já. Eu vou fazer a pergunta. Quem apanha não esquece e quem bate acaba esquecendo. A pergunta que eu faço é o seguinte: será que todo trimestre, ou pelo menos uma vez por ano, a gente sempre vai ter alguma emoção com um balanço da Via? Agora surgiu do nada um rombo de 1 bi, sei lá, de funcionário. E veio do além. Surgiu. O que vocês acham disso? Acho que... Não sei, eu não sei nem o que falar de um caso desse. Me ajudem. Quer começar aí, Calil? Cara, a Via é um caso complicado, né? Já não é a primeira vez que saem alguns esqueletos do balanço. Acho que esse foi o mais notável, porque ninguém estava esperando e pelo tamanho que acabou saindo, né?
assim, quando a gente escuta o management falar, né, e aí eles fizeram uma bela apresentação ali, basicamente eles tentaram assegurar que, putz, essa é a última vez que acontece e tal, para acalmar os investidores, né, até porque cada um está com seu stake ali na reta, né, mas obviamente que já não é o primeiro, não é a primeira vez que acontece e você já tem um red flag de governança ali. Então, assim, eu não eu acho difícil ter alguma outra coisa assim pior, né? Mas é difícil não se surpreender com os empresários brasileiros. Então, eu não ficaria surpreso se tivesse algo nesse sentido, assim. Só acho que tem que ter um pouco mais de atenção ali. Entende? E para ajudar, você tem um mercado pouco competitivo, né? O cenário está super tranquilo, né? Então é difícil mesmo, porque ela queima muito caixa. É uma estratégia de queima de caixa, né? Assim, o ideal seria que ela gerasse muito caixa e tivesse uma eficiência operacional muito boa, né? Para conseguir fazer jus a essa estratégia. Eu até acho que um equívoco da companhia foi ter entrado nessa briga, né? Até porque ela era super bem posicionada em loja física, em ponto físico. Talvez se ela utilizasse essa estratégia própria de reabertura ou de reposicionamento, utilizando as próprias lojas, né, como um hub, um atendimento regionalizado, né, no raio de, de domínio, aí, de proteção de cada operação, talvez ela pudesse até performar um pouco melhor, com custos muito mais reduzidos, de maneira muito mais eficiente, mas quis entrar nessa briga, e aí eu acho difícil, né, olhando para os players aí que a gente tem, dela ser a que está mais preparada, né? Hoje eu acho que ela é que está menos preparada entre todas as companhias que a gente tem. A própria Lojas Americanas, você vê, ela diversificou bem o ramo de atuação com hortifruti, né? Começou a trazer algumas inovações, e a Via Varejo, eu não sei, eu fico pouco seguro, né, para me posicionar, sendo que a qualquer momento, né, pode vir uma surpresa aí. Essa foi absurda, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. José Mendonça de Barros, ele fala que na cabeça dele o mundo é dividido em 4 grupos. Países que já se desenvolveram, países que estão em desenvolvimento, a Argentina e o Japão. Aí perguntaram para ele, por que a Argentina e o Japão? O Japão tem tudo para dar errado. Tem terremoto, tem tufão, tem inverno rigoroso, tem tsunami e é uma das maiores potências do mundo. A Argentina tinha tudo para dar certo. Solo fértil, água em abundância, frio controlável, boa carne, mas é Argentina. Por que essa pergunta? Que eu sinto isso na Americanas. Americanas, para mim, tinha tudo para dar muito certo. Mas quando você vai na Americanas, você vê calcinha misturada com chocolate, junto com a promoção de DVD que não vende há séculos, do lado de fralda. É assim, você vai... A poluição visual na loja americana é uma loucura. Para mim, loja americana só tem uma função: setor de doce. Eu vou lá, compro 3 barras por R$10, passo no caixa e vou embora. Vou lá e compro M&M na promoção, 2 por 15, passa no caixa e vazo. Aí quando você vai no caminho do caixa, você vê uma geladeira vazia, você vê outra com uma água, aí do lado tem um Kinder Ovo, uma caneta, quer dizer, eu não entendo. Para mim, loja americana é a Argentina. Tinha tudo para dar certo, mas não dá. Mas ao mesmo tempo é o Japão, porque ela dá lucro. E aí, onde que a loja americana está querendo se posicionar nesse mundo, meu Deus? O que vocês acham disso? Nossa, Cabral, é boa pergunta, porque é realmente complexo entender, né? Você vê que tem algumas operações que você entra assim, você fala, caramba, é a Blockbuster ainda, né? Sim. A estética tem uma da Ricardo loja, Jafé, né? Que é a Blockbuster total. Não mudou nada, né? Tipo, nada, zero. Até o negócio tudo. Do DVD tá os livros assim, guardados. É uma relíquia, né? Podia fazer um museu ali e tal.
Cara, é muito, 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 muito complicado você conseguir entender uma operação desse jeito, porque você acaba trazendo, né, quanto mais SKU você coloca, quanto maior o teu mix, mais diversificado ele for, mais complexo é para você gerir isso tudo, né? Pô, pensa questão de compra, abastecimento, logística, pô, tá vendendo travesseiro, pô, como que o teu CD vai entregar um travesseiro aqui, 10 chocolates ali, né, 5 DVD, putz, é extremamente complexo. E, se eu não me engano, teve até um momento que ela tentou mudar algumas questões dentro da operação, aí imputou eletrônicos, né, colocou celular, aí foi virando, né, vai colocando, vai colocando, vai colocando, e no final você não sabe muito bem o que é, né? Assim, quanto mais opção você dá para o seu consumidor, mais confuso ele fica. Então você não sabe direito quem que você está atraindo. Quem que pensa assim, vou na Americanas, né, porque eu vou ver travesseiro. Então você não cria referência, né, de destino, que eu acho que é o pior negócio nesse setor, né? Você vira muito mais uma opção de compra de impulso, né? Beleza, dentro de um shopping, você tá lá, né? Você tá precisando, tal, vai no cinema, vai comprar um doce, né? Alguma coisa do tipo, etc. Você tá precisando, você vai tomar uma decisão ali na hora, você vai passar, você tá trafegando pelo PDV, aí você acha alguma coisa, opa, legal. Então, nesse quesito, se a ideia é se posicionar como um grande marketplace físico de compra por impulso, pode ser, né? Mas aí eu não acho que vale a pena você ter um custo físico desse tamanho para essa operação, né? No e-commerce, tudo bem, mas é difícil, assim, para mim entender o real posicionamento da companhia. Fora que assim, eu já tive uma experiência com Lasa, né, como meus clientes, quando eu trabalhava com comportamento de consumo dentro de uma empresa, assim, putz, a tomada de decisão não é tão ágil, né, as decisões, elas são difíceis, apesar de que no passado recente ela tem demonstrado que está tentando inovar, está tentando mudar o mix, mas ajustar essa operação é fundamental. Para mim, se você não tem um posicionamento definido, né, em relação à operação dela física. Fechou. Calil? Acho que essa pergunta é até a pergunta que eles se perguntam todo dia, né? Só lembrando que há um tempo atrás eles também tentaram adquirir as operações da Marisa, que por alguns momentos aí, por um e-mail trocado errado, aí acabou não acontecendo, né? Mas, de novo, era uma outra operação totalmente diferente do que ela opera. Embora sejam canais físicos, né? O core da operação era totalmente diferente, né? Dificilmente ia ter uma sinergia ali no D mais zero que as duas iriam se aproveitar. Mas acho que vocês colocaram bem aí, quando vocês fizeram com o Blockbuster, a diferença é que a Blockbuster ficou parada no tempo, né, e decidiu não comprar a Netflix e aí foi dizimada, né? Acho que a Americanas entendeu que talvez o caminho não é no físico, mas ela já tinha construído um parque muito grande para isso, e até hoje está tentando resolver esse esqueleto do passado aí. Assim, é difícil, acho que o Andy descreveu muito bem a operação ali, até para o cliente é confuso, e acho que qualquer um aqui, quando a gente pensa em Americanas, acho que a última coisa que é o que vem na nossa cabeça quando a gente quer comprar alguma coisa, até mesmo se for uma barra de chocolate, sei lá, você vai pensar no mercado mais próximo. Talvez seria Americanas que tivesse ali no seu bairro e tal, mas nem isso eles têm direito ainda na cabeça do consumidor. É mais um local de conveniência do que qualquer outra coisa, né? Então, assim, acho que só eles vão poder te responder essa pergunta e é o que demonstra o que eles estão tentando fazer. Acho que eles entenderam que do jeito que está não vai para frente e precisa encontrar uma solução aí. E o valuation reflete isso, né? Fazer uma outra pergunta aqui. Renner. A Renner fez uma captação boa nos últimos meses.
deve ser uma das empresas que mais está com caixa e já teve todos os boatos possíveis. Eu não sei até hoje como não teve a possibilidade de comprar a BMC, porque ela já comprou todo mundo e não comprou ninguém. Já escutei da FIT, já escutei Marisa, já escutei CIA, já escutei, putz, Globo, já escutei que ele vai comprar o Flamengo, já escutei tudo. E aí? E aí? E esse caixa volumoso? Para aplicar em CDI, eu aplico, eu não preciso dela. O que vocês têm para me falar, por favor? Cara, Renner é um caso difícil, né? Acho que teve uma mudança de gestão ali, né? Você teve a gestão do Galó e agora para o Fábio, né? Que acho que acabou mudando um pouco a cabeça da empresa, né? E acho que ficou muito mal explicado também, né? Como você bem colocou, do follow-on que ela fez ali a R$ 39, com uma narrativa para o mercado que já tinha um alvo para ser concluído e por isso que estava levantando o capital naquele momento, né? E de lá para cá o tempo andou e eles não fizeram nenhum movimento e todas as conversas foram negadas pela empresa e de fato não ocorreu nada, né? Aí tem dois pontos ali que na minha visão que podem acontecer, né? Ela está tentando comprar algum player digital que vai dar um acesso para ela, para todo esse universo digital que a gente tem visto, né? E do que ela tem sofrido de concorrência com a Shein, que é um player totalmente digital, né? E que é tipo um Shopee do vestuário e que tem ganhado muito share aqui no Brasil. Ou dois, ela está, não sei se estratégico ou não, ela está vendo toda essa sangria no varejo e o recurso dela foi levantado a um múltiplo muito maior do que está hoje, em tese ela teria muito mais barganha para negociar agora do que quando ela levantou o recurso. Então, isso seria positivo se ela fosse comprar um player estritamente físico. Se ela fosse por esse caminho, né, tem alguns players aí que obviamente que seria um fit claro para ela, e na minha opinião, talvez seria a CIA. Por quê? Porque a CIA não tem uma operação financeira, acabou de destravar isso com o Bradesco, mas a gente sabe que até ela for fazer isso, internalizar, vai demorar muito tempo. E na Renner você tem a Realize, que sempre foi muito bem operada. E o outro ponto é que quando você olha o mapa de lojas, né, não tem muita complementação. Lógico que tem um overlap relevante, mas é o que menos tem overlap entre C&A e Renner. E são públicos totalmente diferentes. Fora isso, a C&A também está passando por uma revolução interna de transformar todo o supply dela numa logística push and pull, que já foi um modelo que a Renner adotou no passado. Então, assim, me parece fazer de forma estratégica, me parece que esse é um fit mais natural para ela. Agora, tem que ver qual o caminho que ela quer seguir, se no digital ou abranger um mapa físico mais adensado aí. Fechou. Eu concordo com o Calil. Eu adicionaria aí em possíveis players a Marisa também. Diz que a Marisa e CIA e a da FIT e a Privale. Eu sempre escutei, toda hora estavam desses quatro. Mas eu concordo com a visão de que eu acho que ela, assim, se ela for entrar nessa competição também, né, digital, vai ter que queimar caixa, vai ser essa mesma estratégia que a gente vê que é um pouco arriscado, e talvez ela se consolidar no físico, né, e aí sim, putz, agora que o varejo, principalmente o pequeno e o médio, estão, né, buscando ali subir na superfície da água para respirar, ela está com esse poder de compra, ela consegue se consolidar de uma maneira incrível, porque ela pode cada vez mais se posicionar muito mais perto de uma Zara, por exemplo, e ter uma outra marca de ataque para trabalhar na base e no meio da pirâmide, né? Então, ela seria aí, né, uma gigante e conseguiria penetrar em todas as camadas dentro de vestuário no Brasil. A C&A também, operacionalmente melhorou muito, né? O próprio trabalho de mix dentro das lojas, a Marisa também com esse modelo novo que vai começar a ser implantado agora, está vendendo aí 30%, 40% mais. Então, as duas empresas têm muito mais sinergia na minha visão também, e
concordo, assim, eu acho que ela, assim, o mercado está penalizando porque tá, né, ficou esse vai, não vai, mas talvez ela possa, né, estar sendo bem prudente e inteligente de fazer uma aquisição a um preço bem mais amigável e ainda assim, né, ficar com uma posição de caixa. Então, se ela conseguir executar, vai ser uma baita jogada. Fechado. Pessoal, estamos indo para a reta final e eu quero fazer uma pergunta que eu fiz para o pessoal que veio analisar setores. Para quem for de macro, eu não teria como fazer essa pergunta. Calil, que ação brilha os olhos que eu não poderia deixar de ter ou acompanhar em 22? Mas você está falando do setor específico de varejo ou... Varejo que você quiser. Varejo completamente aberto, de moda, eletrodoméstico, varejo. Perfeito. Acho que, na verdade, são duas das minhas preferidas. Acho que nesse valuation aguenta muito desaforo. Obviamente que o carrego vai ser ruim pelos motivos que a gente falou aqui, que o consumo vai estar um pouco mais afetado, mas acho que vale acompanhar C&A e Guararapes aí. Acho que tem um desconto muito grande para a Renner. Elas aproveitaram essa pandemia aí para resolver alguns problemas internos. Cada uma das duas tem uma especificidade que está resolvendo, né? E acho que lá para 22, final de 22, 23, quando o consumo voltar, a gente vai começar a ver uma melhora muito boa do operacional das empresas, que vai se traduzir em uma empresa muito mais rentável do que a gente viu no passado. Fechou. Andy? Eu também gosto dessas operações, mas eu vou falar duas diferentes aqui para a gente enriquecer o mix, né? Uma é Vulcabras. Eu acho que a companhia vai trabalhar com margens aí acima dos 20, 25, 23%. Se você, Cabral, você que gosta também de olhar, procura no World Tennis, Tennis One, se você acha algum Nike. Você vê que não tem. Então, essa é uma empresa que o macro e o micro estão favorecendo ela, né? E a própria Fisia, ela tem uma estratégia agora. A Fisia é a operação da Nike aqui, né? Dentro da Centauro, que ela foca em estabelecer a margem num patamar, então ela vai trabalhar num posicionamento de preço maior de Nike, via canais próprios, né? O próprio Nike.com, operações próprias da Nike, e isso está abrindo um espaço gigantesco para ser preenchido por Vulcabras, que com a entrada da Mizuno, né, ela vai conseguir trabalhar com margens melhores, né, olímpicos e toda a fábrica nova, ela fez todo o CAPEX, tem o que há de mais novo aí de tecnologia na fábrica nova, autossuficiente energeticamente, com energia eólica a partir do ano que vem, fez um super centro de distribuição em Extrema, se eu não me engano, e é uma companhia que tem um posicionamento estratégico muito interessante de rotatividade de estoque, ganho de vitrine do varejista, né? Ela entrega em D mais 30 praticamente, enquanto a Nike você precisa comprar uma grade inteira e vai te entregar em 8 meses, ou seja, vai matar o fluxo de caixa do varejista. Então eu estou super, hiper otimista aí com o Vulcabras. Eu acho que vai ser uma das companhias que mais vai ganhar share nesse cenário. E uma outra exposição aí ao setor de varejo, no caso, né, de alimentos, muito por conta de algumas mudanças que a empresa tem desenhado. Se ela entregar, né, um pouquinho só do que está prometido, eu acho que ela pode se beneficiar bem, consolidar bem, é IMC. Apesar de ser um setor com margens bem complexas, difíceis, ela conseguiu diversificar a operação dela com expansão da operação americana, então ela tem um hedge de sazonalidade muito interessante, que no meio do ano lá bomba e ajuda bastante na margem. A companhia está focando em KFC, Pizza Hut e frango assado. Isso vai ser o futuro da companhia, muito provavelmente, se ela conseguir vender as operações que derrubam, né, o faturamento, o EBITDA e a margem para baixo, ela tende a tradear em um outro valuation, e ela está extremamente barata também, né, para valer só o que a operação americana está valendo no preço de tela. Eu acho que tem uma margem aí de segurança
bem interessante. Então, essas duas ações eu ficaria de olho aí no próximo ano. E o fluxo comercial, que a gente não viu ainda na reabertura, né, impacta muito no almoço executivo, que em alguns shoppings é 70% do faturamento de praça de alimentação, que ela ainda não teve. Fora que ela se consolidou muito bem no online. Aí. O KFC hoje, se eu não me engano, é a marca de frango frito que mais vende por habitante na América Latina. Então, aqui no Brasil, ela expandindo cada vez mais, ela tende a se consolidar como uma das grandes vencedoras aí desse cenário que é bem difícil, bem complicado, como o Calil pontuou. O frango assado eu só tenho um pequeno receio, que eu acho que a rua tem que voltar forte, a autoestrada, né? Então, para poder ela conseguir dar um respiro. E sobre a Vulcabras, eu não sei, eu tenho uma dúvida, eu não faço essa pergunta porque eu não tenho coragem. Se a minha esposa prefere eu ou a Mizuno. Eu não tenho coragem de fazer essa pergunta para ela, porque eu tenho medo de tomar no meio da lata. Eu prefiro o tênis de Mizuno do que você. Então, eu prefiro não perguntar. Se você entra lá em casa com qualquer tênis diferente de Mizuno, vai comprar assim comigo, comprar essa droga. Ela me dá esporro, maluco, é sério. Aí, eu fui modesta, a partir de agora, qualquer compra aí. Vamos, vai. Decide que tênis eu tenho que comprar. Tudo é Mizuno lá em casa, em matéria de tênis, né? Roupa, eu nem sei se tem roupa Mizuno, eu não lembro. Tênis sim, mas eu não lembro se tem vestuário. A operação de vestuário forte dela é Under Armour, que também ajuda a aumentar a margem. Mas a Mizuno, a partir do ano que vem, ela fica 100% dentro da Vulcabras. Ela ainda está trabalhando com a sobra aí da operação que estava na mão da Alpargatas. Então, assim, a gente deve ver cada vez mais a Mizuno ganhar mais share também, mais vitrine, mais força, ser melhor trabalhada. E eu acho que o Vulcabras aí é um carrego bem interessante. É uma das minhas maiores posições, inclusive. Estou acreditando bastante no case. Fechado. Povo, primeiro eu quero agradecer por vocês terem aceitado o convite. Agradecer pela participação, pelo papo. Só que agora eu vou mudar de assunto. E ainda vou continuar conversando com vocês mais 5 minutinhos. Como eu recebi aqui pessoas de vários setores, saúde, varejo, macroeconomia, China, Estados Unidos, criptomoedas, eu recebi de tudo. Falei, poxa, como eu fazer a mesma pergunta para todos? Não tem como. Então eu tenho que sair do CNPJ e ir para o CPF. Então agora são perguntas para o CPF de vocês, e essas perguntas aí sim eu consigo ter uma abordagem de todo o programa. Andy, me ajuda. Que livro eu não posso deixar de ler em 22? Boa pergunta, mas um livro que um amigo meu me indicou, que eu achei muito, 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 muito bacana, chama The King of Oil, o Rei do Óleo, né? Eu não terminei ainda, mas você sabe? Eu posso pegar depois para depois você me avisa, eu coloco na descrição do vídeo. Boa. Esse meu amigo, ele é trader de commodities em Chicago e conta a história, né, de praticamente como surgiu, né, o contrato futuro de petróleo, de como esse trader ele meio que negociou, colocou na mesa, né, tipo, povos historicamente inimigos para negociar em prol do óleo, tudo que o óleo, né, desenvolveu em relação à economia, a questões geopolíticas e tudo que moveu de interesse no mundo. Eu achei muito interessante, estou começando a ler agora, ele me indicou e, putz, assim, eu tô bem pego assim na história. Não terminei de ler, mas eu já estou indicando porque eu gostei bastante. E foi ele que criou o contrato futuro de petróleo no final. Chama Rei do Óleo. Deixa eu ver aqui o autor. Quando você vê, Calil, um livro, por favor. Tá, eu gosto de um que eu li esse ano, muito interessante, chama Investimentos, Expectativas de Investimento. O título em inglês é
Expecting in Investing. É um livro o autor é o Michael Nagossin, né? É um cara até conhecido na comunidade de Value Investing, mas basicamente esse é meio que um livro que ele traz um pouco de valuation junto com narrativa, né? Então, basicamente, ele acaba comentando ali como que a gente acaba ancorando certos valuations e que o cenário ideal, talvez você deveria fazer diversos cenários para entender o que o preço da ação ali, qual o cenário que ela está te refletindo, porque às vezes a gente está comprando alguma coisa só porque a gente ancorou um valuation no passado, mas a gente está botando uma expectativa futura de um crescimento perfeito. Foi um aprendizado aí porque a gente viu esse ano aí com todas essas techs e que tinha um crescimento acelerado aí. Fechou. Peguei aqui, Daniel Amann, o autor, conta a história do Mark Rich. Vale a pena. Muito, muito, muito bacana. Fechou. Kalil, se você pudesse bater um papo com uma pessoa que você nunca conversou na vida, mas que ela esteja viva e não tem problema de barreira da língua, vai ter um tradutor, vai ter alguém para te ajudar, quem você conversaria e por quê? Cara, essa é uma pergunta difícil, hein? Mas eu acho que eu conversaria, talvez com o Elon Musk, não sei. Acho que ele criou uma empresa ali com uma expectativa de futuro tão grande que eu queria entender realmente se ele é um prodígio que vai salvar a gente ou se é bullshitagem, né? Enfim, acho que seria uma conversa interessante com ele. Andy? Eu conversaria com o Michael Jordan. Ih, também já falado de Jordan aqui. Sério? Nossa, Sério. cara, assim, pra mim, o mental, joguei basquete a vida inteira, eu tenho a última temporada dele inteira gravada em VHS, assim, tamanho do fanatismo, e o cara saiu, foi jogar beisebol, voltou, e foi campeão. O jogo mental, ele destruía o oponente na mente, assim, ele é um cara que tinha o jogo mental, assim, assim, cara, ele levou o basquete para um outro nível, assim, ele transformou o esporte, ele transformou a sociedade, ele transformou um produto, um tênis em um ícone, né? Que aliás até hoje, né? Hoje você vai, cara, você mexe com um americano, mas você não mexe no Air Jordan dele, cara. E putz, se eu pudesse sentar e conversar com o cara, né, para falar da vida de negócios, né? Tem várias histórias. Pô, o cara ficar de manhã, antes do jogo, treinando, arremessando, à noite, a filosofia, a forma como ele via o jogo e a forma dele fazer com que a prática levasse à perfeição e garantisse, né, um controle mental para ele tomar a melhor decisão naqueles milissegundos, né, decisivos, eu acho que seria fantástico. Pô, espero que vocês realizem aí. Pô, chama o cara. Andy, a última pergunta. Se eu sou professor, né? Então eu dou aula para público de várias idades. Se você fosse conversar com uma turma de alunos meus com 18 anos de idade, qual era a dica de vida que você daria para eles? Cara, muito bacana essa pergunta, Cabral. Eu acho que, cara, a primeira é assim, putz, cara, experimente, sabe? Viva. Eu tive experiências empreendedoras com a cara e com a coragem, aprendi, né, muito, converse bastante com as pessoas, cara, seja sempre o mais burro da mesa, né, estude sempre, cara, seja esponja, absorva com todo mundo, seja humilde, né, e cara, evite o máximo a zona de conforto, se sinta incomodado se você se sentir, sabe, no comodismo,
por algum momento, evite a zona de conforto a qualquer custo. Fechou. Calil? Eu acho que eu falaria, talvez, independente da área ou interesse de cada indivíduo do seu grupo de alunos, que tente desempenhar o seu máximo, assim, o seu máximo também é diferente do máximo da pessoa do seu lado, não necessariamente no relativo você tem que ser melhor que ele ou não, e acho que uma dica valiosa aí que todo mundo fala, mas, sei lá, talvez não é tão colocado em prática, é trazer o efeito composto, de juros compostos que a gente vê no financeiro para qualquer coisa da sua vida, né? Seja conhecimento ou não, qualquer coisa que você melhorar 1% ou 0,01% ao dia e você manter uma disciplina é muito importante, qualquer coisa que você quer fazer, ao fim de um período tão longo, você vai ver como vai fazer diferença isso na sua vida. Tem um livro muito bom que fala disso, que é o The Compound Effect. Vale a pena também. Então, mais uma recomendação. Pegamos 3 livros na live de hoje. Então, dupla, poxa, muito obrigado aí pelo bate-papo. 1 hora de conversa. Aprendemos bastante aqui. Bom 2022 para vocês. E até as próximas bate-papos aí, gravações sobre o tema, né? E vamos acompanhar com carinho CIA, Guararapes, Vulcabras, que aí se eu falar para minha esposa, ela vai mandar no seu saco. Aplica o dinheiro das meninas de Vulcabras, não tem Zoom, não. Boa, cara. boa. Fácil, se ela souber. Quando ela assistir isso daqui, ela vai falar, porque a gente já aplica em nome das filhas. Ela já Vou tem mandar posições. um postal lá na sua casa, Vulcabras, Cabral. aplica Vulcabras. E MC para ano que vem. Povo, muito obrigado. Até uma próxima. Valeu, eu que agradeço. Tamo junto. Bom ano aí para todos nós. Boas festas. Um abraço, valeu. Um abraço. Então esse foi mais um Cenários 2022 que nós conversamos sobre o setor de varejo. Até um próximo programa.